Fala pessoal, vamos tratar agora sobre gratuidade de justiça. Importantíssimo tema aí com a reforma trabalhista e grandes modificações. E na ordem prática, isso vem sendo objeto ainda de muita discrepância entre decisões judiciais. Você tem que ficar muito atento a isso. Tá? E eu vou explicar já já o porquê em algumas decisões esparsas que vêm ocorrendo. Primeira coisa, como é que era a gratuidade de justiça antes da reforma? Nós tínhamos basicamente que o empregado ele fazia a declaração, né, aquela que atestava de acordo com a lei 1060, de 50, que ele se declarava hipossuficiente e tudo mais, se declarava assim na inicial, e havia essa presunção de hipossuficiência dos empregados. Ponto. De acordo lá, até exatamente com a própria hipossuficiência, né, dos empregados. Havia essa presunção. Então, agora, com a reforma, a gente vai ver o seguinte, que os trabalhadores, os empregados, que só vai ter a gratuidade de justiça pela forma como está na lei, aqueles que perceberem abaixo de 40% do regime geral da Previdência Social. Então você pega lá na Previdência o quanto que está, não é? E aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social, se hoje está em 6.100, 6.200, você vai fazer 40% disso. Quem receber até isso tem a gratuidade. Quem receber acima desse percentual terá que comprovar, igual na justiça comum, na justiça civil federal, você entra com um processo, pedido de gratuidade. O juiz esquece o juizado, tá? Justiça comum. E você vai ter que comprovar que você é merecedor daquela gratuidade de justiça, tá? Aí com que, olha, eu recebo 10 mil reais, mas eu tenho um aluguel de tanto, luz, plano de saúde, pago o plano de saúde da minha mãe, que ela é não sei o que, tem doença, enfim. Você vai pegar todos os seus gastos e comprovar, falar assim, olha, não sobra para eu demandar em juízo sem prejuízo do meu próprio sustento. Lembrando a vocês uma coisa muito importante, que muita gente na prática esquece. Não há uma relação direta de proporcionalidade entre o que você ganha e a concessão da gratuidade de justiça. Às vezes você pode ver uma pessoa com 10 mil reais não ter gratuidade de justiça e uma que ganhe 6 mil reais ter gratuidade de justiça. Por quê? Você tem que comprovar. Pode ser que aquela pessoa que ganhe 6 mil não tenha gasto nenhum. E aquela de 10 tenha gastos muito grandes. Não estou falando de gastos supérfluos, estou falando de vida mesmo, tá? Então você tem que comprovar. Isso é que é muito importante. Porém, gente, nós temos um grande problema de ordem prática. Decisões aqui e acolá, do TST até, e de outros tribunais regionais, a gente vai ter que chegar a uma hora de uniformização da jurisprudência, porque existem decisões hoje que estão ainda dizendo que não, basta o empregado declarar que ele tem a gratuidade, que ele é merecedor, declaração de hipossuficiência, que ele é merecedor e que ele tem gratuidade. Passando por cima de todo o dispositivo legal. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que você concorde ou não com a lei, você tem que seguir. Eu acho assim, imagine, matar alguém. Eu não concordo que quem matou tem que ir preso. Vou matar.
Eu acho isso é um precedente muito perigoso para outras decisões, para outras esferas. Isso partindo do descumprimento das leis pelo próprio magistrado, que por convicções às vezes políticas, por convicções ideológicas, não concorda com a lei, e ele aplica daquela maneira que ele tem que entender, que ele entende, aliás, que é errado, isso não pode acontecer. Então ele saia da magistratura, vá para o legislativo, proponha a lei e mude. Acho que não pode o judiciário ou cada juiz entender de uma maneira. Isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Isso atravanca processos, né? Para você causar um incidente, para você uniformizar a jurisprudência, para você está causando com isso, abrindo margem para diversos recursos de revista por aí, atrasando processos. Então, os juízes estão indo contra a própria população de uma maneira geral, podemos dizer, contra a celeridade do próprio processo. Não concorda? Saia da magistratura e vá fazer, vai propor lei, vai fazer o que ele quiser, mas não pode você ter uma disposição legal e não cumprir. Eu não concordo com muita coisa da lei, não concordo com esses impostos absurdos. Não concordo com esse imposto não vou pagar não. Isso é complicado. Então, você tem um dispositivo hoje que comanda a justiça gratuita, concorde você ou não. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. Concorde você ou não, a gente tem que seguir. Não é verdade? Então hoje, o que nós temos? Artigo 790, parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do regime geral da Previdência. É objetivo, tá? Não tem muita margem em relação a isso. Então é muito perigoso que juízes, desembargadores, ministros, eles, não, basta ainda a própria declaração. Não basta, né? Não basta apenas a declaração. Nós temos um comando, nós temos um dispositivo legal que regulamenta a matéria. Goste você ou não. Eu também não gosto de muita coisa. E tenho que cumprir. Não é verdade? Então, olha lá. Tem isso aqui, o empregado até 40% não precisa, ele tem a gratuidade de justiça. Acima disso, regra geral, ele tem que comprovar que ele é merecedor daquela gratuidade. Tá? Essa gratuidade engloba custas, emolumentos, por exemplo, por os depósitos, né? Enfim, recursos, essa série toda, a condenação em honorários, que nós vamos ver no tópico no momento oportuno, a grande modificação de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Tá? Quando o honorário de sucumbência são aqueles que o vencido paga ao vencedor no final do processo. Agora, na Justiça Trabalhista, de 5% a 15% do valor do pedido. Tá? Então, fica de olho nisso aí, a gente vai tratar no tópico específico. Então, gente, em relação a isso aqui, nós temos a gratuidade de justiça. A mudança foi que antes podia declarar apenas que não tinha condições de pagar sem prejuízo do próprio sustento. E aqui a reforma colocou um marco, que tem gratuidade aqueles que recebem até 40% do limite do regime geral da Previdência Social. E acima disso você tem que comprovar que você é merecedor da gratuidade. Olho nas atualizações legislativas. Eu recomendo sempre a você, em prova, continua seguindo isso aqui, porque são decisões apenas esparsas. São decisões ainda, entendimentos, que ainda poderão aí ser objeto de outros recursos. Mas por enquanto você fica com isso aqui, mas já vou plantando a sementinha em vocês que isso já tem sido visto com outros olhos pelos juízes, que a gente pode ter alguma novidade
em algum momento. Tá bom? Repito, não é o que eu concordo ou não. Eu apenas discordo de magistrados quando você tem uma lei já regulamentando a matéria e o magistrado, por não concordar com aquilo, não, eu acho que tem que continuar sendo assim, eu vou fazer. Eu acho isso errado. E por mais que a lei nova seja ruim, seja boa, não importa. Tá? Você tem que seguir aquela lei. Porque se a gente começar a não gostar de determinadas leis e não aplicar ou não seguir, a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem sociedade, a gente não tem direito. Aí é a lei de cada um, não é verdade? Então isso é um precedente muito, muito perigoso, que quem tem que dar o exemplo, não dá. Vejo vocês no próximo tema. Abraço!